programa Conversando Direito está de volta para compreender melhor os conceitos de direito e de justiça. No bloco anterior, o Dr. Rafael Patrus nos explicava que a justiça, normalmente, é um ideal, é algo subjetivo que a pessoa espera que ocorra, enquanto, na verdade, o direito é um conjunto de normas para regular o comportamento da sociedade. Não é isso, doutor Rafael? Exatamente. Pois é, o senhor estava nos explicando o seguinte: muitas vezes o ordenamento jurídico, como o senhor deu o exemplo do Código Penal, prevê uma pena em caso de homicídio de 6 a 20 anos e a pessoa, a princípio, não acha justo, acha que deveria haver uma pena muito maior. Como fazer em relação a isso? Bom, nesses casos em que há uma desconformidade, um descompasso entre o direito e a justiça, a resposta muitas vezes é buscar ou a reinterpretação do direito ou a própria mudança da legislação. Então, existe um espaço para a movimentação social, os movimentos sociais, as pessoas buscam perante, por exemplo, o poder legislativo, uma resposta um pouco mais adequada. Não estou nem dizendo que eu concorde em aumentar a pena do homicídio, mas é uma... Não, é só uma discussão em tese. Exatamente. Não é? É essa ideia. Isso fica um pouco mais palatável quando nós falamos, por exemplo, de outras hipóteses. Por exemplo, nós estávamos conversando sobre o direito do trabalho. Isso. Um contrato de trabalho ou as regras trabalhistas que incidem uma vez rescindido esse contrato, ou mesmo enquanto ele estiver em curso, o que de fato é devido ao trabalhador e qual a percepção do empregador nesse caso. Isso muitas vezes varia. Exato. Realmente dependendo do polo. O empregador acha que está ganhando pouco e muitas vezes o empregador pode achar que está pagando muito. Exatamente. Existe sempre essa disputa de perspectivas aí que coloca a ideia de justiça em questão, porque varia realmente da posição em que a pessoa está ao ler o mundo. No próprio direito tributário também, as pessoas, acho que até algo próximo da vida delas, nós pagamos IPTU todo ano, nós pagamos IPVA todo ano, e muitas vezes nós nos deparamos com valores ou cifras, né, muito altas, e não conseguimos entender qual é a justiça por trás daquilo, qual é o retorno efetivo que a sociedade obtém do Estado com o pagamento que é feito. Então, há realmente uma tensão muito grande. E isso gera um problema sério, porque eu acho o seguinte: como o brasileiro é pouco afeito às coisas cívicas do direito, quer dizer, é difícil você levar a educação cívica para as pessoas. Normalmente é um assunto um pouco denso, que as pessoas não se dispõem muito a ouvir. E num caso muito prático, como o senhor deu dos tributos. Nós pagamos muito tributo e não temos retorno algum. Então, vamos omitir o pagamento, não vamos pagar. Enquanto, na verdade, talvez seria compreender melhor o direito e, não sendo o direito aquilo que a sociedade entende como ideal, postular perante o parlamento, que é o órgão responsável pela elaboração do direito, da norma, para que aquilo seja refeito. É uma forma eficaz de você exercer a sua cidadania. Exatamente. E não ficar reclamando ou deixar de pagar. O que o senhor acha? Eu concordo 100%. O problema é que muitas vezes as pessoas elas partem de uma perspectiva apenas de direitos. Né? Eu tenho direito a isso, eu tenho direito àquilo, e quando ela não encontra, segundo o seu ideal de justiça no direito, aquilo que ela acha que é direito dela, ela busca muitas vezes, eu vou ao judiciário porque eu acho que é meu direito, já está no direito, muitas vezes não está no direito. E por trás disso há um dever, propriamente, de a pessoa buscar, como você falou, civicamente uma resposta. Existe um espaço público aí para que nós lancemos mão, até mesmo em épocas eleitorais, um instrumento poderosíssimo é o voto, né, que nós coloquemos em debate questões que são sensíveis para a sociedade na sua ideia de justiça. Exatamente, porque o direito como instrumento de organização social, ele é objetivo, ele pode ser contraditado no seguinte sentido: aqui, hoje, nós somos obrigados a cumprir, mas essa lei precisa ser mudada. Então, vamos pressionar o parlamento para mudar. Isso aconteceu com muita ênfase nas manifestações de junho de 2013. Quanta legislação surgiu a partir daquelas manifestações, quando a sociedade se organizou e pressionou. Exatamente. Falta isso na sociedade brasileira? Talvez um pouco, com uma regularidade maior. Eu nem digo com segurança que a sociedade brasileira ela é passiva. Acho que é até uma forma um pouco deficitária de ler realmente como a realidade brasileira ela está se organizando, se operando aí pelo menos nos últimos 25 anos. Mas eu acho que nós concentramos muitas vezes
o nosso poder de manifestação, o nosso poder de reivindicação em lapsos temporais muito concentrados, muito específicos. É junho de 2013. Entendi. Então, às vezes, nós poderíamos consolidar melhor a cultura da reivindicação. De uma forma ordenada. Exatamente. Né? Perceber ou introjetar a percepção de que há um dever também da nossa parte. É claro. De buscar perante essas instituições aquilo que nós entendemos que é justo. Porque se nós não formos lá dizer o que nós achamos que é justo, eles não vão nem saber. Não vão nem assimilar propriamente qual é a nossa ideia. E houve uma entrevista do ministro Pedro Simon, e ele, um parlamentar que foram anos no Senado, ele disse, olha, se a população não reivindicar, o Congresso não vai funcionar. Quer dizer, isso vindo da pessoa que veio, com a experiência que ele tem, é muito importante. E como fazer para que as pessoas que são muito sensíveis ao seu direito possam ser sensíveis à sua obrigação? Bom, essa é uma pergunta realmente muito difícil, né? Se nós tivéssemos uma solução para esse problema. Mas eu acho que tudo está realmente ligado à ideia de educação. Acho que quanto maior a percepção da pessoa em torno do seu lugar na sociedade, em torno da importância que os outros desempenham para o próprio desenvolvimento dela enquanto ser social, ser político, maior será a importância que ela dará à consolidação de direitos num plano um pouco maior. Né? Então, eu sempre acreditei que isso está ligado à ideia propriamente de educação mesmo. Acho que essa educação cívica e uma educação num sentido mais amplo, ela é indispensável para que as pessoas tomem consciência, primeiro, do que de fato é o direito, do que a que elas têm direito e a que elas não têm direito, e o que elas podem ou não reivindicar, quais são os canais, qual é a forma, qual o melhor jeito de levar tal demanda à apreciação do legislativo ou do judiciário, ou muitas vezes do próprio executivo, né? Qual dos três eu vou escolher naquele caso, qual realmente é o destinatário daquela minha reivindicação. Isso tudo depende de uma educação jurídica, cívica ou até mais ampla, que é indispensável, na minha opinião, para a consolidação dessa ideia, dessa percepção. É verdade. Eu acho que as pessoas hoje têm muito interesse em desenvolver o seu lado cívico, cobrar, mas é como você disse muito bem, às vezes ela não sabe onde, como, quando e se haverá eficácia. Como que nós poderíamos fazer isso de uma maneira concreta? Não um civismo, vamos dizer assim, idealizado, mas os caminhos são esses. Ocupem os seus espaços. Nós temos ouvidorias, nós temos o parlamento e as pessoas ordenadamente não reivindicam. É verdade. Eu acho que o que falta principalmente no nosso sistema educacional é um projeto de educação jurídica básica, mas um pouco mais consolidada no ensino fundamental ou no ensino médio, por exemplo. A ideia dos direitos do consumidor. Um exemplo aqui bastante simples, né? Quais são os direitos do consumidor ao comprar um televisor ou ao frequentar um cinema? Há uma série de direitos por trás desses contratos de consumo que são celebrados. Muitas vezes as pessoas elas têm os direitos violados porque elas não conhecem os seus direitos, elas não sabem como levar essa violação a um PROCON, por exemplo. E além do direito do consumidor, o direito, por exemplo, constitucional mais amplo, nós exercemos de 4 em 4 anos, ou até de 2 em 2 anos, considerando as eleições municipais, nós exercemos o direito de voto, nós elegemos o presidente da República, os senadores, os deputados federais e estaduais, os governadores, prefeitos e vereadores, mas nós não sabemos quais são as funções de cada um, o que cada um faz, ou seja, qual é a competência da União, dos estados, do município, se há um problema na minha rua, na minha vida, na escola dos meus filhos, para quem eu vou reclamar ou para quem eu vou reivindicar, como buscar a solução daquele problema, porque existe uma distribuição de tarefas e eu preciso saber para quem cada tarefa foi designada, até para que eu possa cobrar daquela instituição a resolução do meu problema. Então, acho que falta essa consolidação educacional propriamente dita. Isso seria fantástico para estabelecer um mínimo aí de civismo moderado, já consciente, como você falou. E ordenado, né, para que haja eficácia.
Exatamente. Não é? Exatamente. O senhor, como mestre em direito constitucional, o senhor vislumbra alguma possibilidade de levantar uma discussão a partir da academia desse assunto? Bom, eu acho que possibilidade existe. Há uma tendência na academia brasileira também de se enclausurar, de alguma forma. Mas eu acho até certo ponto lamentável essa tendência, mas há uma possibilidade, um potencial fantástico de interlocução entre a academia e essas instituições. Então, acho que seria muito interessante se os programas de pós-graduação, por exemplo, em Direito, no mestrado, doutorado, ou até mesmo as faculdades no geral, elas promovessem encontros, congressos, conversas, por exemplo, com a Assembleia Legislativa ou as câmaras municipais, ou eventualmente com o Congresso Nacional. Não sei até que ponto os governos estaduais ou as prefeituras estarão abertas para isso, mas quanto mais consolidado, mais institucionalizado for esse tipo de coisa, essa prática, mais pressão os órgãos públicos sentirão para se abrirem para esse tipo de diálogo, né? Se nós não tivermos, pela academia ou pela sociedade, uma ideia já consolidada de que nós queremos conversar, eles também não vão se sentir muito na necessidade de abrir o espaço para esse tipo de conversa, não. A não ser que o discurso para ele seja, a partir do momento que você também educa o cidadão, ele saberá dos limites do gestor. Com certeza. Não é? Com certeza. Bom, o programa terminou. Muito obrigada pela sua participação, sempre muito valiosa. Eu também agradeço. Muito obrigado. Obrigada. Um grande abraço a todos. Até o próximo programa Conversando Direito. E muito obrigada a você, sócio evangelizador. Um grande abraço.